Eros e civilização. Uma crítica à psicanálise de Freud. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Herbert Marcuse, 1898 a 1979. Magnífico livro escrito pelo filósofo Herbert Marcuse, da Escola de Frankfurt, a formulação de uma crítica ao grande psicanalista Freud. O livro é determinado por uma epistemologia, ao mesmo tempo freudiana e marxista. O valor crítico da obra, em razão de Marcuse ter recebido como influência as epistemologias em referências. Marcuse retoma a ideia formulada por Freud, a questão da repressão como mecanismo necessário ao desenvolvimento civilizatório. Para Freud, o instinto animal é natural ao Homo sapiens, sendo desse modo, não atende à lógica da racionalidade, no sentido estrito sensu. Portanto, com efeito, é necessária a repressão como mecanismo em favor da evolução psicológica e social, sem a qual o homem não sairia do seu estágio natural. Compreende Freud? Não existe civilização sem o domínio do instinto pela repressão, aspecto em concordância com Marcuse. Para Freud, a história política, social e civilizatória é a história da repressão, a luta para combater o livre prazer como prática produtora da felicidade em defesa do trabalho, fonte sem a qual não há desenvolvimento econômico. Freud analisa o princípio do prazer em razão de outro fundamento, que é determinado em consideração ao princípio da realidade, sendo referido o caminho civilizatório, com efeito coadunado com a lógica repressiva. A repressão é o bem necessário à civilização. Desse modo, para Freud, sem renúncia não é possível o desenvolvimento da vida econômica, social e política, motivo pelo qual há necessidade do controle do instinto. No entanto, Marcuse percebe que o instinto foi instrumentalizado em desfavor da cognição. Marcuse, que é freudiano em parte, dado a compreensão da psicanálise. Por outro lado, marxista, também em parte, concorda com Freud a respeito do diagnóstico. Sendo assim, confirma parcialmente a epistemologia freudiana. Porém, como materialista histórico, defende outra tese, contrariamente ao movimento freudiano, essencialmente a esse aspecto, em referência ao mundo do instinto. Sua relação com a acepção de Freud, morfologia distinta, como se tal proposição fosse eterna e não transitória
na evolução das sociedades políticas. A condição do desenvolvimento econômico das diversas sociedades políticas. Marcuse aceita a proposta freudiana em parte, como filósofo estudioso, em consideração à repressão. Para Marcuse, a resposta é dialética, a não possibilidade da valoração do instinto como causa essencial humana. Entretanto, materialidade distinta no tempo histórico, em uma situação concreta de um modelo civilizatório, na relação direta entre eros e civilização, determinações do espaço e tempo, em um modelo cultural de dominação. Isso porque o instinto é racionalizado, instrumentalizado, alienado, fruto das condições e da luta de classes. Sendo assim, é impossível respeitar determinações impulsivas, produtos, resultados de uma organização histórica, social e natural aos aspectos antes tidos como civilizatórios, a ideologia do liberalismo econômico. A perspectiva refletida, imagina Marcuse, a civilização progredida deve-se ao fato do desenvolvimento menos repressivo, estar ligada diretamente às formas de Estado político, sendo a psicanálise freudiana despolitizada. Portanto, como mecanismo da evolução, resultado da produção econômica e tecnológica, a criação das riquezas com a sua distribuição. Desse modo, a repressão não teria que ser eterna, em razão do fato que, em outras condições, o homem seria mais livre, com efeito, menos instintual. Desse modo, a vida com maior liberdade e mais humanitária. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.